dopado P e dopado N, tá? Junção PN. E a gente viu que dava para fazer diversos dispositivos, né? O dispositivo retificador, dispositivo diodo túnel, diodo varactor, diodo Zener, né? Vários dispositivos. Mas havia alguns impedimentos para trabalhar com frequências altas, por exemplo, né? Ou ter um sinal mais adequado. Então, hoje, a gente vai estudar outros tipos de junção que podem ser úteis para a gente resolver essa falta, né, que faz na homojunção. A primeira dessas junções que a gente vai estudar hoje, é a junção metal-semicondutor. Queria só saber se vocês lembram o que era a função trabalho, que a gente definiu lá quando viu o efeito fotoelétrico, né? Alguém vai me dizer o que é a função trabalho, o material? Sim, pode ser isso, né? E também a energia mínima necessária para se retirar um elétron do material. Então, é a diferença entre o nível de Fermi do material, né, e o vácuo, né? A energia que a gente precisa fornecer para poder arrancar esse elétron, tá, do material. Bom, então, aqui a gente tem material metal. Lembrando, o metal não tem bandas de energia, né? O que o metal tem é uma superposição de bandas cheias e vazias, e por isso os elétrons podem se mover livremente dentro do metal, tá? E aqui a gente tem o nível de Fermi. Todos os estados abaixo vão estar ocupados, né? A probabilidade de ocupação é alta, tal e tal. Então, cada material tem um valor para o nível de Fermi. O alumínio tem um valor, o ouro tem um valor, o cálcio tem um valor, certo? Esse que é característico do metal, tá? E ele é definido como a diferença, né, como a energia necessária para tirar um elétron daqui e jogar lá para cima no vácuo, lá fora, arrancar o elétron do material, certo? Desse lado, a gente tem o semicondutor, tá? É um semicondutor tipo N, desculpe, porque o nível de Fermi é mais próximo da banda de condução. Diferente do metal, que aqui o nível de Fermi caracterizava o metal, aqui a gente não pode dizer que o nível de Fermi caracterize o semicondutor, que seja um valor único. Tá? Por quê? Por definição, a função trabalho é a energia para tirar do nível de Fermi e levar para o vácuo. Então, num material tipo P, a gente tem esse valor. Mas se o material fosse dopado tipo N, se o material fosse dopado tipo P, o nível de Fermi estaria aqui embaixo, correto? Aí essa diferença dessa energia para o nível do vácuo é maior do que essa daqui, se ele fosse dopado tipo N. Então, o nível de Fermi não é uma boa referência, a energia de Fermi não é uma boa referência, a função trabalho não é uma boa referência, no caso do semicondutor, porque ele varia dependendo do tipo, se ele é N ou ele é P, certo? Entendido até aqui? Tá. Então, vamos lá. Aqui, ó, o que a gente faz é multiplicar a função trabalho, esse φm é a função trabalho do metal, multiplicado pela carga, me dá a energia necessária para eu arrancar o elétron para cá, tá? No nível de vácuo, tá? Então, esse φm é a função trabalho do metal. Aqui, no material semicondutor, a gente tem que φs é a função trabalho do semicondutor, tá? Só que, como eu falei, a gente não vai poder usar isso aqui como uma referência, porque ele varia muito em função da dopagem. Se eu tiver mais dopado, menos dopado, esse valor de função trabalho vai variar, diferente do metal que é fixo, tá? Então,
uma propriedade que a gente vai inserir agora é chamada de afinidade eletrônica do material, Xi, que é esse X grandão aqui, ó, Xi, tá? É afinidade eletrônica e ela sim é fixa para cada semicondutor, tá? Então, ela é a energia que eu preciso dar ao elétron que está no fundo da banda de condução para ser jogado ao vácuo, tá? Para tirar esse elétron daqui. Isso é chamado de afinidade eletrônica, tá? Então, a gente não está mais usando como referência a função a energia de Fermi, mas agora o fundo da banda de condução, tá? Então, independente se o material tiver dopado tipo P, tá? Esse Xi continua o mesmo, tá? Que a definição dele é energia da banda de condução até a energia do vácuo, certo? Bom, pessoal, aqui nesse esquema, né, a gente ainda não fez a junção, tá? Então, eu tenho material tipo N, a função trabalho do metal que eu vou ligar, vou juntar, é maior do que a função trabalho do semicondutor, né? Função trabalho é daqui até aqui para o metal e daqui até aqui para o tipo N. Então, φm maior do que φs, tá? E agora eu vou colocar eles em contato, tá certo? Da mesma forma que aconteceu na homojunção, né, na junção PN, tá? A gente vai ter um fluxo de portadores aqui dentro, tá certo? E o que vai acontecer? A gente vai igualar os níveis de Fermi, né? Então, para igualar o nível de Fermi, esse nível está praticamente preso aqui no metal. Esse aqui pode variar mais. Então, o que vai acontecer? Eu quero igualar esse nível com esse quando eu colocar em contato, tá? Na hora que eu fizer isso, colocar em contato, para esse nível igualar, ele vai ter que descer aqui, tá? Para igualar com esse na hora que eu colocar em contato. Então, na hora que ele desce, ele puxa todas as bandas, tanto de valência quanto de condução, para baixo, para baixo. Tá? Então, o que aconteceu aqui, na verdade? Eu tenho mais elétrons desse lado do que aqui, porque o nível de Fermi está mais alto. Então, para ele abaixar, eu tenho que tirar os elétrons daqui. Então, comecei, na hora que eu fiz a junção, houve um fluxo de elétrons do semicondutor para o metal, tá? E ele veio saindo, tá? Até que o nível de Fermi igualou, tá? A gente pode ver aqui, ó, essa distância a gente já definiu como sendo a exponencial, né, dessa diferença de energia, né, ela me dava o quê? A concentração dos portadores, certo? Se eu tirei elétrons daqui para cá, próximo aqui da interface, tá, eu vou ficar com uma região com menos elétrons. Então, essa distância maior aqui, ó, tá, entre o nível de Fermi e a banda de condução, está me dizendo que eu tenho menos elétrons aqui, tá? Da mesma forma que a gente fez para a junção PN, né, se eu tirei elétrons de um lado, eu deixei íons positivos desse lado, né, no lado N, os elétrons vieram para cá, eu deixei íons positivos aqui, tá? Essa região aqui a gente já conhece, é chamada de camada de depressão, tá? Onde existem esses íons positivos aqui agora. Então, eu formei uma camada de depressão. Desse lado aqui, não muda muita coisa, tá? O que vai acontecer é que vai ter um excesso de elétrons aqui no metal. Então, eu vou ter uma interface onde tenho muitos elétrons no metal e íons positivos carregados, né, fixos aqui na camada de depressão, certo? Isso aqui no equilíbrio, ó, tá? No equilíbrio também, por causa dessa inclinação de banda, a gente formou uma barreira de energia aqui, ó. Tá? Essa barreira é a diferença entre a função trabalho do metal e a afinidade eletrônica, φm menos Xi, tá? Dá essa altura aqui de barreira. Então, depois que eu fiz o contato, que isso aqui equilibrou, tá? Não vai poder passar elétrons nem daqui para cá, porque tem essa barreira de energia, e nem daqui para cá, porque também tem uma barreira de energia, tá?
E aqui esse φm menos φs vai me dar exatamente aquele potencial de contato do material, igual ao que eu tinha na junção PN. Tá? Então, aqui eu tenho a função potencial de contato. Certo? Então, existe uma barreira de potencial aqui. Tá? Quando faz a junção, tem aquela corrente para equilibrar o nível de Fermi. E depois, as correntes são... o líquido da corrente é zero. Tá? Entendido até aqui? Muito bem. Se o semicondutor fosse tipo P, tá? Então, se o semicondutor é tipo P, o nível de Fermi está mais perto da banda de valência, por isso a função trabalho do semicondutor é maior do que a função trabalho do metal. Tá? Então, semicondutor tipo P, com a função trabalho do metal menor do que a do semicondutor. Tá? Aqui, ó, o Xi permanece o mesmo, tá? Ele é constante para o semicondutor. Vai depender só do tipo do semicondutor, do material. Tá? Se a gente fizer agora uma junção desse metal com esse semicondutor dopado tipo P, esse nível fica praticamente fixo. Tá? O que vai acontecer é que esse nível vai ter que subir até igualar com o nível de Fermi aqui, quando a gente fizer a junção, certo? Então, o que acontece? Esse nível tem que subir. Na hora que ele sobe, ele leva junto as bandas de valência e bandas de condução também sobem. Tá? O que a gente viu? A gente viu que essa diferença aqui me dá a concentração dos portadores. Tá? É aquela equação P igual a exponencial de F menos EV sobre KT, tá? Que a gente já fez, tá certo? Então, aqui eu tenho menos portadores, tá? Do que aqui, certo? O que aconteceu aqui, nesse caso aqui, do material tipo P, tá? Essa diferença aqui ficou maior, tá? É como se lacunas tivessem ido para o lado de lá, ou elétrons vindo para esse lado, tá? Então, na hora que isso aqui iguala, tá? A gente tem um fluxo de lacunas para o outro lado, certo? Então, lacunas vieram para cá. Lacunas indo para cá é a mesma coisa que elétrons saindo daqui, entrando aqui nas lacunas, certo? Bom, se eu tinha o material tipo P, as lacunas foram embora, eu fico aqui com uma camada de depressão agora, negativamente carregada. São os íons negativos, porque as lacunas saíram, foram para cá. Tá? Aqui, da mesma forma que a gente tinha para o tipo N, agora a gente tem uma barreira de energia também para as lacunas. Lembrando que a lacuna tende a flutuar. Então, a menor energia para ela seria aqui, mais em cima. Aqui embaixo, a energia é maior. Então, essa altura aqui, tá, caracteriza a barreira de potencial para as lacunas. Tá? Isso para elas saírem daqui, tá, elas têm que vencer esse potencial aqui, essa energia aqui. Tá? Todo mundo entendeu? Então, para o semicondutor tipo N, φm maior que φs. E para o semicondutor tipo P, φm menor que φs. Tá? Isso foi o que a gente mostrou aqui agora. Então, vamos ver isso também no equilíbrio, certo? Vamos ver o que acontece se a gente fizer uma polarização agora nesse material. Tá? Então, eu peguei agora o semicondutor tipo N, tá? Com φm maior do que φs. Tá? E a gente viu nesse slide aqui, que criava uma barreira de potencial. Se eu aplicar uma polarização direta no material, negativo aqui, positivo aqui, tá?
que a gente espera com a polarização direta? É a mesma coisa que a gente tinha na junção PN. Polarizando diretamente, a gente vai diminuir a altura da barreira. Tá? Então, vou diminuir a altura da barreira aqui com a polarização direta. A altura da barreira agora ficou diminuída por essa tensão direta que eu apliquei aqui, certo? Se eu diminuir a altura da barreira, aqui sai do equilíbrio, né? E a gente vai ter o quê? Os elétrons daqui vindo para cá. Por quê? Porque aqui tem menor energia, e essa altura de barreira é pequena, então eles conseguem energia suficiente para passar para o outro lado. Então, vai existir uma corrente aqui de difusão relativamente grande. Tá? E ela também, então, a corrente vai crescer com a tensão direta aplicada. Tá? Se agora, em vez de polarização direta, a gente colocar uma polarização reversa, a gente aumenta a altura da barreira. Se eu aumento a altura da barreira, eu dificulto a passagem de elétrons daqui para cá. Então, com polarização reversa, tá? A gente vai sempre ter uma corrente constante e muito pequena. Tá? Entendido até aqui? Sim. Então, esse tipo de contato que eu tenho é um contato retificador, igual da junção PN, tá? Para o semicondutor aqui, tipo N. Deixa eu ver se eu tenho aqui, tipo P. Não. Então, ó, eu sugiro para vocês que façam essa mesma análise aqui, aplicando polarização direta e aplicando polarização reversa, agora, para esse semicondutor do tipo P, tá? Então, quando a gente aplicar uma polarização direta, o que vai acontecer? A altura da barreira aqui vai diminuir. Se eu aplicar uma polarização reversa, a altura da barreira vai aumentar. Tá? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer, né, com o fluxo de portadores aqui, para a gente poder determinar se o contato vai ser retificador ou não. Tá? Então, vocês podem fazer para aquele caso. Agora, a gente tem um outro tipo de junção, tá? Que seria o quê? Um semicondutor tipo N, mas juntando um metal, onde a função trabalho dele agora é menor do que a do semicondutor. Tá? A gente fez primeiro para a função trabalho do metal maior que o semicondutor, que é esse daqui. E a gente viu que, nesse caso, se eu aplicar uma polarização direta e uma polarização reversa, o material faz um contato retificador. Agora, eu vou, em vez de colocar um metal, uma função trabalho do metal maior do que do semicondutor, eu vou colocar um metal que tenha função trabalho menor do que a do semicondutor, certo? Nesse caso, o que acontece? O nível de Fermi está abaixo do nível de Fermi do metal, aqui no semicondutor, tá? Então, se eu for colocar isso aqui em contato, o que eu espero? Esse nível praticamente não se mexe, então é esse nível que vai ter que subir, o nível de Fermi vai ter que subir, tá? Para igualar aqui no equilíbrio. Tá? Então, ele leva junto outra vez as bandas. Se ele sobe, a banda vai junto, a banda vai junto, certo? Nesse ponto aqui, o que acontece? Tá? Quando a gente tem esse tipo de configuração, φm menor que φs, e um semicondutor tipo N. Tá? Para o nível de Fermi igualar aqui, tá? O que vai acontecer? Eu vou receber mais elétrons para cá, que devem vir daqui, porque essa energia está mais alta, tá? E vai haver um derramamento de elétrons do metal agora para o semicondutor. Tá? Quando isso acontece, tá? O metal aqui na interface vai ficar mais positivo, porque ele doou mais elétrons,
E o semicondutor tipo N, que era neutro, agora, com esses elétrons que estão vindo do material, eles vão ficar mais negativamente carregados. Tá? Vai ter mais elétrons aqui. A gente já viu que a distância entre a banda de condução e o nível de Fermi dá a concentração dos portadores. Quanto mais perto o nível de Fermi tiver da banda de condução, maior é o número de portadores. Então, aqui na interface, tem um excesso, tem uma quantidade muito grande de elétrons aqui. O nível de Fermi está praticamente igual aqui no nível, na banda de condução. Então, eu tenho muitos elétrons aqui. E os elétrons, eles tendem a ficar na menor energia, tá? Então, isso aqui não é mais uma barreira para os elétrons, certo? Eles podem vir para cá tranquilamente, porque aqui a energia está menor. Eles podem sair daqui e vir para cá normalmente. Da mesma forma, essa altura aqui é um valor não muito grande, tá? É uma energia não muito grande. Então, elétrons também podem partir para cá, né? Isso tudo está no equilíbrio, então a corrente total aqui é zero. Vamos ver o que acontece se a gente colocar polarização agora aí nessa junção. Tá? Então, isso já não é mais uma barreira, tá? Mas ela vai sofrer o efeito da polarização que a gente vai colocar. Então, a gente vai botar uma polarização, peraí, que é tipo P. Ai, deixa eu ver se eu tenho um desenho. Ah, não tem, mas vamos lá. Isso aqui vou deixar para vocês fazerem também em casa, mas vou explicar, tá? Se eu aplicar aqui, ó, uma polarização direta, esse tamanho aqui vai reduzir, porque isso aqui é o potencial de contato, tá? Então, ele vai ficar diminuído aqui um pouco mais, vai diminuir. Mas o que vai acontecer? Isso aqui, ele vai diminuir e ele vai formar, vai descer agora. Então, vou ter uma descida aqui. Tá? E aqui vai descer também. Se isso aqui desce, tá? Aqui, o que acontece? Continua tendo esse excesso de portadores aqui. Essa descida não é muito grande, não tem muita diferença daqui para cá. Então, mesmo que eu aplique uma polarização direta, ainda vai haver corrente de elétrons para esse lado. Se eu aplicar uma polarização reversa, isso daqui vai aumentar. Então, eu vou ter uma coisa assim, né? Vai aumentar, a banda vai aumentar lá para cima. Aí o que acontece? Lá em cima é a maior energia, aqui embaixo é menor, os elétrons tendem a vir para cá. Então, nesse caso aqui, quando a função trabalha menor do que φS, vocês viram que a gente não tem camada de depressão, ó, não formou nenhuma camada de depressão aqui. Só um excesso de portadores aqui do lado N, que são os portadores majoritários ainda, né? Não teve íons fixos aqui, nem nada. Então, a gente não tem camada de depressão. Então, esse tipo de contato, onde se eu botar uma polarização reversa ou direta, o fluxo de cargas continua, é chamado de contato ômico do material. Tá? No caso, quando a gente cria a camada de depressão, a gente tem o contato retificador, tá? Porque afeta a altura da barreira de tal forma que eu consigo aumentar a corrente numa direção, diminuir a corrente na outra direção, tá? No caso ômico, como que vai ficar essa curva? Ela vai ficar como um resistor, ó, vai ficar uma linha reta nesse sentido, que eu aumento a polarização direta, a corrente aumenta linearmente, e na polarização reversa, a corrente também aumenta linearmente. Tá? Por isso que a gente chama de contato ômico, certo? Deixa eu botar devagar para cá. Tá? Por isso que a gente chama contato ômico. Não era aqui onde que eu estava, me perdi. Aqui, tá?
Vocês entenderam, gente? Então, dependendo da diferença entre a função a função trabalho do metal e a função trabalho do semicondutor, o teu dispositivo pode ser uma junção retificadora ou pode ser uma junção com um contato tipo ômico. Tá? Esse contato tipo ômico, ele é importante para a gente quando a gente vai fazer alguma análise elétrica de algum dispositivo. Por quê? Porque a gente quer fazer um contato com o dispositivo de forma que a corrente possa entrar e possa sair do dispositivo, e que ela não dependa da polarização aplicada. Tá? Então, esse contato ômico é para a gente fazer estudos elétricos, né, em cima de algum dispositivo. Certo? Entendido até aqui? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui a gente viu essa parte. Tá. Agora, a gente vai ver o semicondutor tipo P, tá? Nesse caso, de φm menor que φs, a gente já viu que criava a camada de depressão. Quando cria a camada de depressão, cria também uma barreira de energia. Agora, vamos colocar esse tipo P aqui, com a função trabalho do metal maior que a função trabalho do semicondutor. A gente vai inverter, vai usar um outro metal aqui agora, tá? Então, ó, φm maior do que φs, tá? Quando isso aqui acontece, né, a gente vai, na hora que colocar a junção, a gente vai ter que igualar os níveis de Fermi. Então, esse nível tem que baixar até chegar ao nível do metal, tá, para equilibrar, entrar em equilíbrio. Então, as bandas vão inclinar para baixo, como foi feito aqui, ó, tá? Agora, a mesma coisa, essa diferença aqui me dá a concentração dos portadores, né? Se essa diferença aqui ficou muito pequena, aqui, é porque eu tenho muitos portadores positivos aqui, tá? Ou seja, elétrons daqui, desse material tipo P, podem ter fluído para o metal. Se saem elétrons, ficam mais lacunas, tá? Então, aqui também, ó, outra vez, não tem camada de depressão, certo? Não existe a camada de depressão. Se não existe camada de depressão, não existe barreira de energia. Se não tem barreira de energia, né, o fluxo de portadores de um lado para o outro pode acontecer para qualquer tensão aplicada. Tá? Então, aqui, se eu aplico uma polarização direta, essa altura aqui fica menor, fica reduzido. Tá? Mas o que acontece? A gente já viu, lacunas tendem a flutuar. Aqui continua sendo a menor energia para a lacuna, aqui é maior. Então, as lacunas tendem a ficar agrupadas aqui na interface. Se eu aplicar uma polarização reversa, isso aqui vai inclinar mais para baixo. E aí o que vai acontecer é que as lacunas aqui vão ficar com maior energia do que aqui e continuam fluindo aqui para a interface. Tá? Então, para o tipo P, se φm é maior que φs, o contato vai ser ômico. Tá? A gente tem aqui um resumo. Tá? Que a gente pode levar em conta, mas também nem é sempre. Tá? Quer dizer, isso é na teoria, tá, pessoal? Então, eu fiz um estudo, botei as bandas, desenhei as bandas de energia, eu vi que se φn é maior que φs e o meu semicondutor é tipo N, o meu contato é retificador. Se eu tiver a função trabalho menor do que a função trabalho do semicondutor, o meu contato vai ser ômico. No caso da junção P, é o contrário, né? φm menor que φs me dá um contato retificador, e φm maior que φs dá um contato ômico. Tá? Isso aqui é beleza, é teoria, né? A gente obteve lá desenhando os diagramas de banda, mas nem sempre isso aqui vai ser comprovado experimentalmente. Tá? Eu não vou mostrar para vocês, só vou dizer, tá? Mas que uma das razões disso é que existe o que a gente chama de efeito de estados da superfície
do semicondutor, tá? O que são esses efeitos de estar aqui? Tá? Quando a gente faz uma junção entre o metal e o semicondutor, tá? O que acontece? A ligação, por exemplo, pensa no silício. O silício faz 4 ligações. Ele vai ligando 4, 4, 4, 4, sempre ligando, né? Então, os silícios que estão no volume, no corpo do material, vão fazer sempre as 4 ligações. Mas uma hora ele acaba, é a superfície, né? E nessa superfície vai acontecer o quê? Vão existir ligações pendentes do silício. Porque ele fez 4, mas ele não ele precisa de mais silício para preencher, para fazer as outras ligações. E é sempre assim, vai crescendo o silício, ele vai fazendo ligação, ligação, mas vai chegar uma hora que vai ter que acabar e as ligações vão ficar soltas, né? São ligações pendentes que a gente chama na superfície. E isso atrai o quê? Atrai outros tipos de materiais, pode vir carbono, pode vir oxigênio, pode vir nitrogênio, pode vir algum contaminante, qualquer coisa, e isso faz com que apareçam estados de energia bem na interface aqui entre o metal e o semicondutor. E o que esses estados aqui fazem? Eles prendem, eles pregam o nível de Fermi, tá? No ponto aqui de equilíbrio, certo? Então, mesmo que você aplique uma polarização direta ou reversa, esse nível de Fermi não muda, ele não sai do lugar. A única coisa que a gente consegue mudar são as bandas de condução e banda de valência, tá? E elas vão para outros lugares, né, diferentes do que a gente queria que fosse. Então, por exemplo, aqui, ó, para esse material, por exemplo, né? Se tivessem estados de superfície aqui, eles poderiam pregar o nível de Fermi, tá? No equilíbrio aqui, e quando você mudasse, aplicasse polarização, tá? Essa banda e essa banda, elas virariam uma forma contrária, ou seja, elas ficariam como se fosse um semicondutor tipo P, com φm menor do que φs, e ele seria retificador. Tá? A banda ia ficar presa aqui, a nível de Fermi, e a banda ia mudar, em vez de virar para baixo, ela viraria para cima. Tá? É isso que os estados de superfície fazem. Tá? Então, a gente sempre vai ter que testar. A gente pode pegar um material e falar, olha, a gente sabe que a função trabalho é essa, né, bem diferente e tal, mas a gente tem que testar para ver se o contato realmente ficou retificador ou ficou ômico. Né? A gente nunca vai ter muita certeza, né, dessa relação. Tá? Entendido até aqui? Sim. Esse tipo de diodo, tá, de junção metal-semicondutor, é chamado de diodo Schottky. Tá? E ele tem a mesma expressão corrente e voltagem que um nosso dispositivo de junção PN, o diodo retificador de junção PN. Ou seja, a corrente cresce exponencialmente com a tensão aplicada, polarização direta, e com a polarização reversa, isso aqui vai a zero, a corrente é muito pequena, menos J0, nessa direção aqui. Tá? Esse J é densidade de corrente, tá? É corrente por área, certo? Tá? Então, da mesma forma que a gente tinha para a junção PN, ele pode ser usado como um retificador. Diferente da junção PN, ele é um dispositivo de portador majoritário. Tá? O que isso aqui vai importar para a gente? Se é um portador majoritário ou minoritário. Tá? Qual era o problema que a gente tinha na junção PN?
quando eu quis fazer um chaveamento com uma frequência mais alta. O que acontecia? Na junção PN, com a polarização direta, né, a gente tinha um excesso de portadores minoritários que eram jogados do lado N para o lado P. Quando eu invertia a polarização, esses portadores que existiam lá levavam um certo tempo ainda para recombinar, para poder inverter a corrente aqui. Tá? Então, a corrente, em vez de, quando eu mudava a tensão de direta para reversa, mudar imediatamente dessa forma, ela não fazia isso, ela ficava com um sinal bem positivo ainda, né, um sinal grande de corrente negativa, mas grande devido a esse delta PN que não sumia. Tá? Então, por causa disso, desse tempo de armazenamento dos portadores do outro lado, né, a gente tinha um comportamento, na hora de retificar, não retificava certinho, né, sempre dava um rabo aqui. Que a ideia do retificador é deixar passar só essa parte positiva e cortar toda a negativa, só deixar o positivo. Então, nesse caso, por causa desse tempo de armazenamento e porque os portadores aqui são portadores minoritários, né? Existe esse tempo de armazenamento, esse tipo de diodo de junção PN não serve para frequências altas, tá? De chaveamentos altos. Agora, o nosso dispositivo que a gente acabou de ver, o diodo Schottky, tá? Ele tem o quê? Os portadores lá, a gente só tem um tipo de semicondutor. Então, o portador vai ser ou N ou P. Tá? E N elétrons no lado N são majoritários, lacunas no lado P são majoritários. Então, são um dispositivo que trabalha com portadores majoritários. Então, na hora que eu aplico a polarização direta ou reversa, deixa eu pegar aqui, direta, eu jogo elétrons para cá, são portadores majoritários. Se eu faço polarização reversa aqui, também tem portadores majoritários. Tá? Sempre vai ser elétrons, no caso do semicondutor tipo N, sempre vão ser lacunas, no caso do semicondutor P. Tá? Então, na hora que eu faço essa mudança, tá, de polarização direta para reversa, aqui, tá, eu não preciso esperar os elétrons sumirem aqui no metal. Por quê? Porque esse lado já tem elétrons. Tá? Esses elétrons aqui, eles vão ficar, vão fazer parte aqui. Certo? São portadores majoritários. Entendido até aqui? Ok. Então, ó, por isso, a velocidade que a gente tem aqui, deixa eu pegar mais dois alunos aqui. A velocidade pode ser muito alta, tá? Então, a gente pode trabalhar com frequências altas, bom? Com esse tipo de diodo, chama de diodo Schottky, certo? Ok, vamos continuar. O nível de ferro colado, já falei. Aqui, a gente tem um outro tipo de junção, tá? Junção PN que a gente viu é homojunção, é um único material que a gente dopa tipo N, tipo P. Tá? Aqui, a gente vai trabalhar com materiais diferentes, que têm energias de gap diferentes. Tá? E eles também podem ser topados tipo P, tipo N, para fazer as junções. Só que o material é diferente. Então, desse lado aqui, eu tenho um semicondutor que tem esse tamanho de energia de gap, ou que ele tem uma afinidade eletrônica Si1. Tá? A gente não vai falar de função trabalho aqui agora, porque a gente já sabe que a função trabalho do semicondutor não oferece, ela não é fixa, né? Ela vai depender da dopagem. Então, a gente vai trabalhar com a afinidade eletrônica aqui. Esse material, então, tem esse gap grande. Esse outro material aqui tem um gap menor.
tá? Do que esse daqui. Esse está dopado tipo P, esse aqui está dopado tipo N, certo? E aqui a gente tem a afinidade eletrônica Si2 desse material. Afinidades eletrônicas diferentes são materiais diferentes, tá? O que a gente vai ver é que a gente tem uma descontinuidade aqui entre as energias da banda de condução de um lado e a energia de banda de condução do outro lado. Mesma coisa para a energia da banda de valência aqui e aqui, tá? Então, essa descontinuidade aqui, a gente vai ter que acertar na hora que fizer a junção, tá? Então, vai ter que ter um acerto nessas descontinuidades de energia. Quanto que é para cada lado, né? Quanto vai ficar disso para cada lado, vai depender do tipo do material e da dopagem, tá? Mas no caso aqui, de um material chamado arseneto de galho ou alumínio, é uma liga ternária, tá? E aqui o arseneto de galho, que é um composto, né, semicondutor composto, os dois são semicondutores. Nesse caso, experimentalmente foi mostrado que 2/3 dessa diferença entre os gaps aqui, tá, vão ficar na banda de condução. E 1/3 da diferença do gap vai ficar na banda de valência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai existir uma barreira de energia maior aqui entre as bandas de condução do que aqui nas bandas de valência, tá? Por causa disso, a gente tem um efeito aqui na interface, tá? Vai ser conhecido como um potencial triangular, certo? Isso aqui eu só estou contando para vocês, a gente não vai trabalhar com isso, tá? Eu vou só mostrar para vocês e mostrar também por que isso aqui é importante para a gente fazer um dispositivo, tá? Bom, então aqui a gente tem a variação da energia do gap do material 1 menos o gap do material 2, né? E como ele é dividido aqui para os materiais, tá? O caso ideal seria uma diferença aqui da banda de condução, né? É dada pela diferença da afinidade eletrônica, Xi2 menos Xi1, aqui. Da mesma forma que a gente tinha na junção, na homojunção, a gente vai ter também um potencial de contato aqui agora, tá? E ele vai ser o quê? Vai ser a soma, tá, do potencial V1, que vai ser devido a essa variação que aparece do lado 1, mais esse potencial aqui V02. A soma dos dois, tá, é o que me dá o potencial de contato total aqui do sistema, tá? Mais essa acomodação aqui delta C, tá, que aparece. Tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente já fez um outro material, tá? Mas é a mesma coisa, só que agora esse aqui está dopado P menos esse N+, tá? Nesse outro aqui, eu dopei os dois lados tipo N, tá? Então, esse lado está dopado tipo N também, e esse lado também, tá? Quando a gente fizer a junção de um N com N, a gente vai querer o quê? Vai querer igualar os níveis de Fermi, tá? Então, é a mesma coisa que a gente já fez nas outras vezes. A gente iguala o nível de Fermi. Igualou aqui, nesse caso, que era P e N. E agora eu vou ter o material também dopado N aqui, e vou igualar com esse lado N aqui, tá? O que acontece? Tá? Na interface, tá? Por causa do rearranjo aqui, do jeito que as cargas se armazenam, se distribuem, né? A banda de condução agora, tá? Do lado com energia de gap maior, ela tem um aumento, enquanto que a banda de condução do lado N aqui, ela vai diminuir. Por que isso aqui aconteceu? Pela diferença, aqui. Pela diferença das dopagens, tá? Esse lado aqui está bem mais dopado e esse aqui está menos dopado. A gente vê a diferença aqui, tá? Então, muito mais dopado, menos dopado. Esse
esse dispositivo, gente, quando a gente falou em espalhamento de portadores por impurezas, lembra que a gente não conseguia, mesmo colocando mais portadores, a gente não conseguia aumentar a mobilidade do dispositivo? Porque se a gente colocasse mais doadores, mais elétrons, a gente ia ter mais íons ionizados positivamente, e esses íons poderiam espalhar esses elétrons. Então, aquela nossa curva que a gente tinha de mobilidade versus concentração de portadores, ela aumentava a princípio, quando a gente colocava mais impurezas, mas depois ela começava a diminuir, porque essas impurezas estavam espalhando os elétrons, né? As impurezas que deram origem aos elétrons estavam espalhando agora esses elétrons e a mobilidade aí ia diminuir. Tá? A mobilidade diminuía também pelo efeito da temperatura, que era a vibração da rede, né? E a geração de fônons, tá certo? Nesse caso, a gente tem um caso super especial, tá? Que a gente consegue separar os elétrons que vão conduzir a energia no material dos íons que deram origem a esses elétrons. Se a gente separa eles, eles não vão ser mais espalhados pelos átomos das impurezas, certo? É o que a gente vai fazer aqui, ó. Nesse tipo de junção, a gente criou o que a gente chama de poço triangular. Aqui a gente consegue ver melhor, tá? Uma coisa que acontece nesse poço, a gente já viu nos poços quânticos, que os elétrons vão ter energias quantizadas dentro do poço, né? Então, eles não vão ter mais um contínuo de energias, que nem era aqui na banda, né? A banda de condução e a banda de valência, eles têm um contínuo de energia, o elétron podia pegar qualquer energia aqui, mas agora, na interface, foi criado esse poço triangular. Tá? Nesse poço vão aparecer somente energias quantizadas. Isso aqui é muito fino. Então, o elétron aqui dentro não pode ficar em qualquer lugar de todo o poço. Ele vai ficar ou nessa energia, ou nessa energia, ou nessa energia. Tá? Ele vai ter um lugar de energia quantizada. Né? Os elétrons que estão aqui dentro, a gente vai chamar ele de gás. Tá? É um gás de elétron bidimensional, os elétrons que estão aqui. Tá? Mas o mais importante, gente, é o quê? Que esses elétrons que estão aqui dentro, tá? Eles foram separados das impurezas que geraram eles. Ou seja, esse lado está muito mais dopado. Essa altura de barreira não é muito grande. Se eu aplico uma polarização direta, essa altura de barreira diminui mais ainda. Tá? E aí a gente tem o que? Uma inundação de elétrons que caem todos aqui dentro, nesse poço triangular. Lembrando que esse lado está dopado N também, mas muito pouco, muito pouco. Então, por exemplo, eu vou ter 10 impurezas aqui e 1 milhão de elétrons aqui. Tá? Então, eles não chegam a ser espalhados por esse pouquinho de impureza que apareceu desse lado. Tá? E esses elétrons, eles vão ter uma condução que vai ser paralela à interface, porque esse poço aqui, ele é bidimensional, tá? Então, ele vai poder andar nessa direção aqui só, ou na direção perpendicular aqui ao poço, tá? Então, essa condução é paralela à interface, vai ocorrer paralela à interface, e a mobilidade dos elétrons é muito, muito, muito alta. Esse tipo de dispositivo, ele vai ser usado para fazer um transistor que a gente chama de HEMT, tá? Transistor com elétrons de alta mobilidade eletrônica. Tá? Transistor com alta mobilidade eletrônica, tá certo? E aqui a gente separou, ó, a gente pegou elétrons desse lado, onde tinham muitos átomos, muitas impurezas, jogou dentro de um poço que está num material onde tem poucas impurezas. Então, esses elétrons aqui vão se mover com uma mobilidade muito alta. Tá? Eu consegui separar ele das impurezas. Entendido?
Então, olha lá, pessoal. Essa parte que a gente vai ver agora, ela não tem na apostila, ela vai aparecer no capítulo 5, tá? Esse tipo de junção, mas ele não vai ser explicado da forma que eu vou explicar agora, como junção mesmo, tá? Então, a gente vai ver como que ela funciona aqui e depois vai aplicar no transistor MOS, no MOSFET, no capítulo 5, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vocês não têm, mas vocês podem procurar. Eu não vou passar esses slides porque tem erro, tá? Tem erro, mas eu vou tentar fazer vocês entenderem isso. E depois, quando a gente entrar no capítulo 5, a gente vai ver esse tipo de junção, tá? E a gente já vai saber o que está acontecendo para fazer funcionar o transistor, tá? Então, vamos lá. Esse tipo de junção é chamado metal isolante semicondutor, tá? Então, eu tenho um semicondutor, em vez de eu ligar diretamente no metal, como eu fiz para a junção Schottky, agora eu vou colocar um isolante no meio, tá? A gente vai desprezar aqueles estados de superfície, que aqui existem mais ainda, tá? Entre o semicondutor e o isolante, a gente não vai levar em conta, tá certo? A gente vai começar com uma estrutura ideal, ou seja, a função trabalho do metal é igual à função trabalho do semicondutor, tá? Isso é chamado ideal. Se essas duas funções são iguais, os níveis de Fermi já estão aqui igualados, certo? Então, a gente está no equilíbrio e a estrutura é ideal. Aqui, gente, já tem o primeiro erro, tá? Esse tipo de material a gente chama de tipo N, né? Se o material é dopado tipo N, o nível de Fermi deve estar onde? Mais próximo aqui da banda de condução, certo? Aqui ele está no meio do gap. Isso aqui está errado, tá? Então, o nível de Fermi está mais próximo aqui da banda de condução, certo? Bom, se eu tenho essa junção e existe um isolante entre o metal e o semicondutor, lembrando que o isolante tem um gap de energia muito grande, enorme, né? Ele vai até lá no vácuo, tá? Não tem como portadores virem daqui para cá ou do metal para o semicondutor, porque isso aqui é muito alto para eles saírem daqui e vir para cá, tá? E é espesso o suficiente de forma que a gente não tem o efeito túnel, tá? De elétrons passando por dentro do isolante, a gente não tem, tá? Então, ó, não vai ter fluxo de carga entre o metal e o semicondutor, tá? A gente vai supor que não tenham cargas livres no isolante. Mais para frente a gente vai ver que no caso real existem, tá? Mas agora a gente não tem cargas livres aqui no isolante. E as cargas livres estão somente aqui no semicondutor ou aqui na interface, tá? Do metal com o isolante. Bom, entendido até aqui? Vamos lá, continuando. Se eu agora aplicar um potencial, tá? Uma diferença de potencial entre o metal e o semicondutor, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar uma tensão, a tensão mais negativa no metal e aqui mais positiva. Pode ser zero e aqui negativo, tá? Zero e negativo. Tá? Um potencial negativo aqui no metal. Quando a gente faz isso, a gente vai tirar isso aqui do equilíbrio. Tá? Se eu coloco mais negativo o metal, tá? O que esse semicondutor vai enxergar? Tá? Ele é do tipo N, ele tem muitos elétrons. Aí ele enxerga desse lado mais elétrons. Elétrons com elétrons, ou positivo, ou lacunas com lacunas, se repelem, são cargas iguais. Tá? Então, o que vai acontecer nesse sistema se eu aplicar uma tensão mais negativa aqui? As cargas negativas do semicondutor que estavam aqui na interface vão ser repelidas para dentro do volume
E na interface, tá, vão ficar o que a gente chama dos íons carregados positivamente. Os elétrons vão migrar, tá? Eles vão ser repelidos por essas cargas negativas que apareceram aqui no metal com a aplicação do potencial negativo, tá? Aqui outra vez, gente, ó, esse nível de Fermi está bem aqui em cima, bem perto da banda de condução, tá? Não no meio, que nem está aqui, certo? Então, nesse caso aqui, negativo aqui, as cargas vão entrar lá para dentro do semicondutor, tá? Elas vão migrar, tá? Tem um rearranjo de cargas. Então, elas vieram todas aqui para dentro e deixaram aqui perto da interface íons carregados positivamente. Tá? É como se tivesse ido elétrons para lá, mas não vai porque tem o isolante. Então, o que aconteceu foi um rearranjo de cargas. Mas as cargas saindo da interface, elas deixam os íons que geraram elas, né, carregados positivamente aqui. Se tem íons carregados positivamente, é porque existe a camada de depressão aqui também. Tá? Então, na junção metal, isolante e semicondutor, também aparece uma camada de depressão, certo? E o campo elétrico que vai aparecer agora, né, vai do positivo para o negativo, né, e ele sai aqui do semicondutor e vem pelo isolante, tá? Então, os elétrons que estavam aqui simplesmente foram rearranjados. Não tem corrente, tá? Não tem fluxo de elétrons para nenhum lado, certo? Não pode passar porque tem o isolante. Então, eles saíram daqui e vieram para cá, ó. Essa distância aqui mostra que tem muitos elétrons, e essa distância aqui mostra que aqui tem poucos elétrons, tá? Aqui a gente tem só um esquema para mostrar a densidade de cargas. Então, no metal, tem uma quantidade de cargas negativas, abaixo do zero aqui, porque eu apliquei um potencial negativo no metal. No isolante, eu não tenho cargas nenhuma, a princípio, e no semicondutor apareceram aqui na interface esses íons carregados positivamente. Então, eu tenho aqui uma carga positiva, tá? E a carga do elétron vezes o número de doadores, né, de átomos doadores, é que vai me dar essa densidade de cargas positivas aqui no semicondutor. Tá? Entendido até aqui? Bom, se um entendeu, é melhor do que nenhum. Vou continuar, tá, gente? Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um potencial negativo no metal mais forte do que eu tinha feito no começo. Tá? Então, eu vou aplicar uma tensão aqui negativa mais forte do que o VA que deu origem a esse deslocamento aqui de portadores aqui para dentro. Tá? Então, vamos lá. Se eu fizer isso, né, o que acontece? Mais, ó, isso aqui está errado também, tá? Mais elétrons vão sair da interface e vão lá para dentro do material. Tá? Esse material, ele é tipo N, gente, esse nível de Fermi está errado aqui, ele tinha que ter vindo aqui e cortado a banda aqui, ó. Tá? Aí, como aqui está ficando muito negativo, eu estou jogando muitos elétrons para lá, a banda está inclinando muito, de forma que ela vai cortar a energia de Fermi. Então, a energia de Fermi está aqui em cima, porque é tipo M, e aqui ela corta, ó, ela corta a energia de Fermi. O que a gente viu? A energia de Fermi, ela dá a probabilidade de ocupação, né? Se o nível da banda de valência agora, né, está cortando o nível de Fermi aqui, né,
É porque eu tenho um excesso de lacunas agora desse lado no material, nessa interface. Tá? Nível de Fermi perto da banda de valência, material é tipo N. Nível de Fermi mais perto da banda de condução é material tipo P. Tá? Então, o que a gente fez aqui agora, nessa junção? A gente tinha uma junção metal, isolante, semicondutor tipo N. Né? A gente tinha cargas aqui, ó, cargas positivas, cargas negativas. Tá? E agora, eu fiquei com mais cargas positivas desse lado, além das que eu tinha na camada de depressão. Tá? Então, se eu aplicar uma polarização muito negativa aqui, muitos elétrons vão para lá, essa banda vai inclinar muito, ela vai cortar o nível de Fermi e vai começar a criar aqui na interface um semicondutor de tipo P, contrário ao semicondutor que eu já tinha aqui. Ele era tipo N, em toda a extensão. Aí, essa tensão aqui foi aumentando negativamente, esse nível foi inclinando, isso aqui foi inclinando mais, o nível de Fermi desceu e cortou a banda de valência. Então, o corpo do semicondutor é tipo N, mas na interface ele é tipo P. Tá? Isso a gente chama de inversão da camada. Tá? Essa inversão de material aqui. Isso daqui, gente, é crucial para o MOSFET funcionar. Tá? O transistor efeito de campo, metal, óxido semicondutor. Ele só funciona porque existe esse mecanismo aqui que aparece na junção dele. Certo? Quanto mais eu aumentar a tensão negativa aqui, mais o nível de Fermi vai cruzar e mais positivo vai ficar essa interface aqui. Tá? E isso é o que a gente fala de formar um canal para o transistor. E a gente vai ver isso mais para frente. Se o meu material fosse tipo P, a camada aqui, essas bandas iam inclinar no sentido contrário, tá? O nível de Fermi ia cortar a camada de condução, e a camada que eu ia ter aqui na interface seria uma camada de elétrons, tá? Cargas negativas, certo? Então, eu tenho o semicondutor de um tipo, mas ele, na interface, ele pode ser de outro tipo. Então, se o bulk, se o volume é negativo, tipo N, na interface vai ser P. Se o bulk, o corpo, for positivo, a interface vai ser negativa e vai ser de elétrons. Tá? Isso aqui é chamada inversão do material, e aqui esses buracos que apareceram aqui, né, eles são minoritários, tá? Mas para forte inversão, a gente vai ver que a quantidade deles vai ser igual, tem que ser pelo menos igual à concentração de elétrons, de átomos doadores que eu coloquei no material. Certo? Entendido até aqui? Se eu fizesse o contrário, gente, se em vez de eu aplicar uma tensão negativa, por que eu escolhi uma tensão negativa para aplicar aqui no meu material? Né? Ele estava aqui no equilíbrio, bonitinho, ele era tipo N. Por que eu pus uma tensão negativa e não pus uma tensão positiva aqui no metal? Se eu fizer isso, se eu colocar uma tensão positiva aqui, o que vai acontecer? Cargas positivas vão se acumular aqui na interface. Cargas positivas, e aqui tem cargas negativas, as cargas negativas daqui vão tender a vir todas para a interface, tá? Elas são atraídas, certo? Aí, se todas as cargas negativas vierem aqui para a interface, eu não vou ter mais uma camada de depressão, porque essa banda aqui, ela vai inclinar de outra forma, vai inclinar para cima aqui. Essa banda vai ficar para cima,
essa aqui também vai ficar para cima, e eu vou ter um excesso de elétrons aqui na minha interface, quando esse lado aqui for polarizado positivamente. Então, vai ter um excesso de elétrons. É o que a gente chama de acumulação. Nesse caso, o dispositivo não funciona para nada, tá? No caso de acumulação, ele não funciona. Meu dispositivo só vai funcionar no caso de depressão, quando eu criar a camada de depressão. E depois da camada de depressão, eu crio a camada de inversão. Então, a gente vai ter dois tipos de camada aqui agora. Tá? A gente vê aqui, deixa eu só ver se eu tenho desenho. Não. Não. Aqui, gente, ó, essa camada positiva aqui, ela vai aparecer bem aqui também, tá? Com um valor bem alto, tá? Positivo, um valor bem alto aqui no semicondutor, tá? Essa parte aqui é da camada de depressão, e aqui para cima tem a densidade dos portadores que foram criados aqui na interface, tá? Eu sugiro que vocês façam a mesma coisa, tudo que a gente fez agora. Quando eu fiz com o semicondutor tipo N, vocês fazem com P. Quando eu fiz com o semicondutor tipo P, vocês fazem com o N, tá? Então, nesse caso aqui, vocês poderiam fazer uma junção, agora com o nível de Fermi aqui embaixo, né? Fazendo para um semicondutor tipo P, vendo o que acontece quando você aplica o potencial, como é que as bandas se inclinam, tá? É sempre o contrário, tá, gente? Só para vocês saberem. Para o tipo P, isso aqui vai inclinar para cima, de outra forma, né? E quando vocês aplicarem o potencial aqui também, nesse caso aqui, para formar a camada de inversão tipo P, eu tive que colocar uma tensão negativa. Se eu quero formar uma camada tipo N aqui, eu vou aplicar uma tensão positiva, tá? Um material tipo P daí, um outro tipo de material. Vocês podem tentar fazer isso, tá? E aqui, então, o que a gente fez hoje, né? A gente fez esses dois dispositivos, né? A junção metal-semicondutor, com o diodo Schottky, né? E a estrutura metal-isolante semicondutor. No lugar do isolante, a gente pode ter um óxido, tá? Então, na minha estrutura mix aqui, eu posso ter um transistor de efeito metal-óxido semicondutor, tá? Ou MISFET. MISFET é metal isolante semicondutor. Então, todo MOSFET é MISFET, MIS com I. Nem todo MISFET é MOSFET, só se o isolante for um óxido. Tá? Esse tipo de estrutura, né, é chamado transistor de efeito de campo de porta isolada. Tá? A porta sempre vai ser o metal, e ela está sempre isolada do semicondutor ou por um isolante ou por um óxido. Tá? Esse tipo aqui, o MOSFET, vai funcionar só se a gente tiver a camada de inversão, ou seja, ele funciona só no modo de depleção, tá? O modo de acumulação, que é o de enriquecimento, de colocar mais portadores na interface, ele não vai funcionar. Mas a gente vai ver isso direitinho no capítulo 5, quando for ver o MOSFET, tá? Ele é baseado, então, nesse tipo de junção aqui, junção MIS. Tá? Alguém tem alguma pergunta? E aí, gente, tem uma pergunta? Então tá, eu vou passar a lista de questões que vocês têm que me entregar até hoje às 20 horas e vou mandar um e-mail com os exercícios do capítulo
4 que vocês vão ter que fazer e me entregar na segunda-feira que vem. Tá? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém tem dúvida? Eu só, aproveitando que tem mais gente na sala, não sei se estão ouvindo, tá? Caprichem na lista de exercício, tá? Porque do jeito que vai, eu vou zerar todo mundo, de repente, tá? A lista, elas estão mal feitas, estão com garrancho, é copiado em cima da hora, copia só uma parte da questão, não copia o resto. Não está certo, tá? Eu estou dando zero, gente. Tá? E se a conta estiver errada, é zero também, porque é só pegar a calculadora e fazer a continha. Tá? Eu tenho feito na mão porque eu não tenho calculadora. São contas simples, tá? Nada muito complicado. Caprichem na lista, então, tá? É quarta-feira.